Olá, solidários e solidárias. Vamos continuar as nossas discussões a respeito de taxa? Bem, até a nossa aula anterior, nós apresentamos aqui o primeiro fato gerador da taxa, exercício regular do poder de polícia. Na nossa aula 3 da matéria taxas, hoje a gente encerra esse assunto taxas, tá? Nós vamos tratar do outro fato gerador, que é a prestação de um serviço público. Só que esse serviço público ele tem que ter algumas características para ensejar a cobrança de uma taxa, ok? Vamos lá? Bem, eu já te remeto, meu caro e minha cara, ao artigo 79 do Código Tributário Nacional. Como é que isso é cobrado em prova, gente? Vamos lá. O segundo fato gerador da taxa, prestação de um serviço público que ao mesmo tempo tem que ser específico e divisível. Ô Roberto, o que é um serviço público específico? Para vida e para concurso, isso cai muito em prova. Anota aí. Serviço público específico é aquele que pode ser especificado. Não é assim que está no CTN. É aquele que pode ser destacado em unidades autônomas de intervenção, utilidade ou necessidades públicas, que pode ser destacado em unidades autônomas de intervenção, utilização ou necessidades públicas. Veja artigo 79 do CTN, turma. Tudo bem? Nesse serviço específico, eu, você, nós que somos contribuintes, nós conseguimos identificar, anota aí para mim, por qual serviço nós estamos pagando. Tudo bem? Serviço específico, repito, destacado em unidades autônomas de intervenção, utilidade ou necessidades públicas. É assim que cai em prova. Para a vida, o contribuinte consegue identificar por qual serviço está pagando. Ok? Beleza? Vamos lá. Ao mesmo tempo, o serviço que enseja a cobrança de taxa, ele tem que ser divisível. Além de específico, ele tem que ser divisível. Ô Roberto, o que é um serviço divisível? De acordo com o CTN, é aquele em que eu posso identificar o usuário do serviço de forma separada. Eu consigo identificar o usuário separadamente. Tudo bem? Separadamente. E quantifico o benefício que o serviço traz ao destinatário da ação estatal. Então, minha gente, serviço divisível, eu consigo identificar o usuário separadamente. Tudo bem? E quantificar o benefício que esse serviço vai trazer para o usuário. Serviço específico e divisível. E aqui nós temos um ponto de inflexão muito importante, turma. Serviços gerais. Serviços gerais ou universais não podem ser custeados por taxas. Segurança pública não pode ser custeado por taxa. Por quê, Roberto? Porque a segurança pública ela vai atingir a uma coletividade, a um grupo indefinido de pessoas. Um serviço muito interessante a respeito desse tema é o serviço de iluminação pública. Durante muito tempo se admitiu, ainda que indevidamente, o serviço de iluminação pública ser ressarcido por taxa, a famosa taxa de iluminação pública. Hoje existe uma súmula vinculante dizendo que iluminação pública não pode ser custeada por taxa. A súmula vinculante de número 41. E por ser súmula vinculante, ela é do Supremo Tribunal Federal. Roberto, por que segurança pública, por que iluminação pública não podem ser custeados por taxa? Porque não são específicos e divisíveis, ok? Guardaram aí? Súmula vinculante 41, taxa é muito rica em jurisprudência, já deu para perceber, né, meus caros? Pois bem, vamos lá. Continuando as nossas discussões
a respeito de serviço público específico e divisível, eu quero trazer para você, meu caro e minha cara, uma outra súmula que também é vinculante. Essa súmula que também é vinculante, ela trata da taxa decorrente da coleta de lixo domiciliar. É a súmula vinculante de número 19 do STF, ainda em torno do tema. A súmula vinculante de número 19, ela diz para nós que a taxa cobrada exclusivamente, destaca aí para mim na súmula vinculante, exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação do lixo, coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduo proveniente de imóvel não viola o artigo 145, inciso 2 da Constituição Federal. Tudo bem? Por quê, Roberto? Porque a taxa de coleta de lixo, ela é um serviço específico e divisível. E nesse caso, ela não se confunde, minha gente, anota aí para mim, com a taxa de limpeza pública. A taxa de limpeza pública, né, o poder público está lá pintando meio fio, está lá roçando, né, ali mato que fica próximo ao meio fio. Esse serviço de limpeza pública, propriamente dito, ele não pode ser custeado por taxa, tá? Mas sim por impostos, porque é um serviço geral. Então você não vai confundir limpeza pública com coleta de lixo domiciliar. Súmula vinculante 19. Olha quanta súmula vinculante, 41 e agora 19, só em torno do tema específico e divisível. Cuidado, tá? Pode ser que aí no teu município você tenha uma taxa com o nome de taxa de limpeza pública, mas na verdade ela é uma taxa de coleta de lixo, tá? O nome por si só não define a natureza jurídica do tributo. Vai lá nas nossas aulas anteriores, né? Que você vai ver a aula sobre natureza jurídica do tributo. Então pode ser que no teu município o nome da taxa seja de limpeza pública, mas verdadeiramente, genuinamente, ela é uma taxa de coleta de lixo, portanto, constitucional, uma vez que o nome por si só não define a natureza jurídica do tributo. Ok? Pois bem, ainda em relação ao tema, né, serviço específico e divisível, eu quero falar para você sobre a tal taxa de bombeiro. A taxa de bombeiro é um tema muito recorrente em concurso. Bem, existe na verdade duas taxas de bombeiro que a gente pode entender. A primeira, aquela taxa que decorre do exercício do poder de polícia, onde o corpo de bombeiro vai verificar se determinado estabelecimento atende normas de prevenção e de segurança contra incêndios. Essa taxa é uma taxa de polícia, né? Eu tenho, por exemplo, o meu estabelecimento comercial e preciso do alvará do Corpo de Bombeiros declarando que o meu estabelecimento cumpre as exigências de prevenção e segurança contra incêndios. Essa taxa é constitucional, disse o STF. Roberto, e a taxa por serviço de bombeiro, a que decorre de debelação, de combate a incêndio? Bem, pode ser que o Estado cobre essa taxa daquele que foi beneficiado do serviço do Corpo de Bombeiro em debelar um incêndio, em combater o incêndio. Nesse caso, né, o serviço ele é dirigido a uma determinada pessoa e a pessoa consegue quantificar a vantagem que esse serviço traz, portanto, específico e divisível. O STF, minha gente, vem declarando essa taxa do Corpo de Bombeiro, a famosa taxa de bombeiro, nas duas vertentes que eu te apresentei aqui, como constitucional. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, não enfrenta o tema, porque diz que o tema é de índole constitucional, sendo de competência do Supremo Tribunal Federal enfrentar a matéria. Tudo bem? Então, taxa de bombeiro, caiu na tua prova, é constitucional. Tanto a de prevenção e combate a incêndio, quanto a do serviço de
de combate a incêndio propriamente dito, né? Em que o Estado ele pode cobrar uma taxa daquela pessoa que foi beneficiada pelo serviço do Corpo de Bombeiro. Tudo bem? Para concurso, taxa de bombeiro é constitucional. A não ser que seja uma taxa de bombeiro cobrada por município. Nós falamos isso aqui na primeira aula de taxa. Aí é inconstitucional, porque município não pode exigir taxa de bombeiro, porque Corpo de Bombeiro é um órgão que pertence à estrutura dos estados membros da federação. Cuidado com isso em prova, é um detalhe importante, ok? Vamos lá. Minha gente, além de específico e divisível, né, a utilização desse serviço. A utilização, ela pode ser ou efetiva, o serviço tem que ser prestado, né? A utilização por mim e por você, que nós somos usuários, ela é efetiva, anota para mim. Quando ela é utilizada, ela é efetiva quando ela é utilizada a qualquer título, isso cai em prova, utilizada a qualquer título pelo usuário, ok? Utilização efetiva. Eu utilizo o serviço de emissão de passaporte, vou lá e pago a taxa de emissão de passaporte. Tudo bem? Entenderam isso? Utilização efetiva. Eu utilizo o serviço e pago por estar utilizando esse serviço, tá? Bem, utilização potencial. Bem, minha gente, essa utilização potencial, vamos entender. O serviço, ele é posto à disposição do contribuinte mediante uma atividade administrativa. Ele é posto à disposição do contribuinte mediante uma atividade administrativa. Ou seja, o Estado exerce a atividade administrativa. Agora, o contribuinte, se for utilizar esse serviço, ou melhor, o contribuinte pode utilizar ou não desse serviço. O detalhe importante, para ficar mais tranquilo, utilização potencial. A utilização do serviço, ela é compulsória. A utilização do serviço é compulsória, uma vez que o serviço é posto à disposição do contribuinte, mediante uma atividade administrativa efetivamente exercida pelo Estado. Eu vou te explicar um exemplo dessa utilização em potencial. Minha gente, o contribuinte vai fazer um doutorado na Alemanha, fica 3, 4 anos estudando fora do Brasil e ele mantém o seu imóvel aqui no Brasil, onde ele vem uma vez por ano, ficar 30 dias aqui, tá? Mas ele está morando na Alemanha fazendo o seu doutorado. E aí quando ele vem ao Brasil no mês de janeiro, ele recebe um carnê cobrando IPTU, porque ele mantém o imóvel, e cobrando a taxa de coleta de lixo. Ele não usou a coleta de lixo o ano inteiro, mas o serviço estava à disposição dele. O caminhão do lixo passa todo dia na rua dele, só que ele está morando na Alemanha. Mas esse serviço, o de coleta de lixo, ele é um serviço, minha gente, de utilização potencial, ou seja, ele tem que ser utilizado compulsoriamente pelo contribuinte, tá? Ele volta ao Brasil, naquele um mês que ele está ali, ele vai produzir lixo e ele não pode jogar isso na rua, em terreno baldio. Ele tem que colocar o lixo ali para ser recolhido pela coleta de lixo. Ok? Ficou claro isso? Então, utilização potencial, o serviço ele é efetivamente prestado, né? O contribuinte pode usar ou não, mas se o contribuinte for usar, ele tem que usar esse serviço. Entenderam o exemplo aí do caso, né, da pessoa que está fora do Brasil, mas mantém um imóvel, ele vai pagar pela taxa de coleta de lixo. Ok? Vamos lá, eu continuo aqui as nossas discussões, meus caros, a respeito do tema prestação de serviço público específico e divisível. Eu preciso falar com você aqui sobre o pedágio. A Constituição Federal, no artigo 150, inciso de número 5, ou inciso 5º do artigo 150, artigo 150, inciso 5º da Constituição Federal de 88. Diz o artigo 150, sem prejuízo de outras garantias, é vedado aos entes políticos. Inciso 5º, anota aí para mim, estabelecer limitações ao tráfego de pessoas
ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio quando a via for conservada pelo poder público. Artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, você, é vedado aos entes políticos. Você já sabe o que é ente político, né? Vamos lá? Estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio da cobrança de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio quando a via for conservada pelo poder público. Pois bem, durante muito tempo, com base nesse trecho da nossa Constituição, o STF dizia, olha, pedágio, quando a via for conservada pelo poder público, pedágio é tributo. Pedágio tem natureza de taxa. Pedágio é tributo. Se aproximando muito do antigo selo pedágio. Não sei se você lembra, na época que o Brasil tinha aquele Passatão antigo, não é o Passat alemão moderno, é aquele Passatzinho, né? Tudo bem? Aquele motor barulhento, aquele Opalão, lembra do Opala? O Diplomata. As pessoas colocavam a Brasília, né? A Brasília amarela lá do Mamonas Assassina, colocava aquele selo pedágio. Aquele selo pedágio era uma taxa cobrada pelo poder público ali na década de 70, década de 80, não que eu nasci nessa época, mas eu li sobre a matéria, né? Eu que sou dos anos 90, eu li sobre a matéria e descobri que os nossos pais pagavam esse selo pedágio, era uma espécie de taxa. Durante muito tempo o STF disse que o pedágio tinha natureza de taxa. Agora, o STF em 2014 mudou o seu posicionamento, e guarda isso, dizendo para nós que os atuais pedágios não guardam semelhança com o antigo selo pedágio. O antigo selo pedágio era cobrado compulsoriamente de todo mundo, diz o STF. Os atuais pedágios, ainda que a via seja conservada pelo poder público, não guardam nenhuma semelhança. Aí o STF em 2014 disse assim, pedágio não tem natureza de taxa. Vamos lá, solidário e solidária, para o teu concurso, para a tua vida, atual entendimento do STF, isso foi cobrado na prova da magistratura do Pará no ano passado, pedágio não tem natureza de taxa. Eu não concordo com esse entendimento do STF, porque ele diz para nós, olha, não tem natureza de taxa, porque diferente do antigo selo pedágio, né, o antigo selo pedágio era cobrado de todo mundo, de forma compulsória. Bem, os atuais não têm essa conotação. O que o STF esquece é o seguinte, ora, a taxa, a utilização do serviço, ela pode ser efetiva. Quando eu utilizar a rodovia, eu pago pedágio. Se eu não utilizar a rodovia, eu não pago pedágio. O STF ele não observou esse dispositivo da Constituição, né, da utilização efetiva. Eu só pago quando eu uso. Ele só lembrou da utilização compulsória, né? E a taxa ela pode ser cobrada tanto em razão da utilização efetiva quanto da utilização compulsória. Aí eu não concordo com o STF quando ele diz, mas o que eu posso fazer, né? Eu tenho que entender que esse é o posicionamento do STF, tanto para a minha vida quanto para concurso público, você que está se preparando para concurso. Um último ponto para nós fecharmos as nossas discussões sobre taxas. Você não pode confundir taxa com preço público. Inclusive solidário e solidário. Sobre esse tema, tem súmula. Não podia fechar taxa sem uma súmula. Uma súmula da década de 70, nós não éramos nem nascidos, nem eu nem você, com certeza. A famosa súmula 545, que até hoje cai em prova. Bem, você paga preço público quando você tem um serviço que é prestado em prol do cidadão. Você paga taxa quando você tem um serviço que é prestado em prol da sociedade. É para a sociedade como um todo. Taxa decorre de lei. Preço público decorre de uma relação contratual. Tá? Preço público decorre de um contrato. O serviço que decorre da taxa você não pode rescindir. O serviço que decorre de um preço público, ele admite uma rescisão contratual. O preço público decorre de um contrato, de uma avença. A taxa decorre de lei. Nesse sentido, anota para mim, não posso confundir taxa com preço público. Súmula 545 do STF.
Preços públicos e taxas não se confundem, diz a súmula, porque as taxas, diferentemente dos preços públicos, são compulsórias e têm sua cobrança condicionada à prévia autorização orçamentária. A súmula é antiga, mas ainda cai em concurso. De modo que eu fecho a matéria de taxa da seguinte maneira. Quando você utiliza um espaço público para montar uma banca de revistas, uma banca de jornais, você está utilizando ali um bem público. Nesse momento eu te pergunto, você paga taxa ou paga preço público? Você paga taxa ou paga preço público? Quando eu utilizo um espaço público, um bem público, qualquer que seja, eu não pago taxa, eu pago um preço público. Aquilo decorre de uma relação contratual, decorre da minha vontade. Eu não sou obrigado a utilizar um bem público. Eu quero utilizar um bem público para desenvolver, por exemplo, uma atividade econômica, algo nesse sentido. Questão de prova. Pela utilização de bem público não se paga taxa, se paga preço público. Terminamos as nossas discussões sobre taxas. Que você fique muito bem e que a paz esteja com você.